gente, muito boa tarde. Tem decisão, tem o jogo grande envolvendo o Flamengo, chama Gabigol. Impressionante o que esse moleque é predestinado a decidir jogos grandes, importantes com a camisa do Flamengo. É só o jogo de ida ainda da final da Copa Betano do Brasil, mas Gabigol foi fundamental para a vitória construída do Flamengo em cima do Atlético Mineiro no Maracanã nesse domingão. 3-1 pro Flamengo, que na semana que vem, no próximo domingo, vai tentar confirmar esse título lá na Arena MRV. E claro que a gente vai passar muito aqui sobre a escalação dos dois times, né? Porque eu acho que o Felipe Luiz tem uma decisão, inclusive envolvendo o ataque, e o Milito tem outra lá, então a gente vai passar aqui por muitos detalhes dessa partida, mas eu quero ir pro Maracanã. Pra Monique Danello trazer pra gente o clima, que eu imagino que seja de muita euforia, pela vantagem e pelo Gabriel ser decisivo, né, Monique? Boa noite. Boa noite, Tainá. Boa noite para vocês, para todo mundo que está ligado com a gente. Estamos com imagens ao vivo aqui do Maracanã, mais especificamente acompanhando os passos aí do Gabigol, que decidiu esse jogo de hoje para o Flamengo. Ainda são apenas os primeiros 90 minutos, mas é uma vantagem muito grande que o Flamengo consegue para levar para esse jogo de volta. Nesse momento, a torcida do Galo, que está inteirinha aqui dentro ainda, canta "Eu Acredito", e a torcida do Flamengo vai celebrando com os jogadores. Os jogadores vão caminhando aqui, uma tarde, noite de grande festa no Maracanã, de ambos os lados, porque a torcida do Atlético também lotou o setor visitante. Uma grande festa da torcida do Flamengo, que depois desses dois gols do Gabriel, cantou, o Gabigol voltou e aplaudiu o Gabriel de pé no momento em que ele foi substituído agora na reta final da partida. Os jogadores do Flamengo, assim como o Felipe Luiz, vão se reunindo ali para agradecer a presença dos torcedores, e a gente vai falar muito ao longo dessa prorrogação hoje, Tainá, mas tivemos discussões de Felipe Luiz e Gabigol momentos antes do Gabriel fazer o primeiro gol dele ali, e na comemoração o Gabriel vai ali dar uma provocada no Felipe Luiz. O Felipe chamou a atenção do Gabriel em alguns momentos aqui, chega a falar assim pra ele, né, que você não é garoto e tal, algo nesse sentido ali. Os dois estavam batendo boca e logo depois o Gabriel faz o primeiro gol e depois faz o segundo gol. Um clima quente ali, mas é bem o clima que o Gabriel gosta em jogos desse tamanho, e hoje ele sai daqui com 2 gols decisivos. Só pra gente trazer, Tainá, no detalhe, são 302 jogos oficiais do Gabigol pelo Flamengo, e agora ele tem 160 gols com a camisa rubro-negra, além de 43 assistências. Então, de fato, não foi um ano fácil para o Gabriel, não vem sendo um período fácil para o Gabriel no Flamengo, mas ele sai de campo com 2 gols decisivos e sem dar entrevista, viu, Tainá? Pelo que eu tô vendo aqui, o Arrasca tá falando, ele já foi embora pro vestiário, Tainá. Vamos ver se ele vai parar, de repente, para falar na zona mista, enfim, a gente vai ficar atento, claro, a tudo que envolve o Gabigol, mas já era uma final importante, obviamente, pro torcedor do Flamengo. Acho que agora, envolvendo o Gabriel em gols em finais, Formiga, ainda mais empolgante para esse torcedor, né? Boa noite. Boa noite. De fato é um roteiro fantástico, né? Boa noite pro Renato, boa noite para todo mundo, daqui a pouco o Ricardinho se junta a gente. É um Flamengo e Galo que remete a um Maracanã que viu vários Flamengo e Galos nos anos 80, que eram jogos de fato fantásticos, né? Assim, que decidiu o Campeonato Brasileiro, depois mata-mata de Brasileirão ali em 86, 87, jogo polêmicaço da Libertadores em 81. Então, assim, essa cena remete muito a um período em que Galo e Flamengo eram protagonistas do futebol brasileiro, porque tinham, de fato, os 2 melhores times ali, né? De um lado você tinha o Zico, do outro o Reinaldo, o Nunes, que era e é ainda chamado de artilheiro das decisões, mas o fato é que o artilheiro das decisões do Flamengo é o Gabriel. O Gabriel tem mais que o dobro de gols em finais do que o Zico pelo Flamengo, só para ter uma ideia do tamanho do que é esse moleque com a camisa do Flamengo. E assim, o ano dele não é bom, mas o mata-mata, a final, ela permite a construção desse tipo de roteiro, porque o Gabriel, no final das contas, ele não só fez 2 gols, como se ele se envolveu em todos, né? Ele faz a ultrapassagem e o chute / cruzamento que gera o gol do Arrasca, e depois faz 2 gols, assim, um que é uma finalização muito precisa, e o outro que, assim, ele domina mal, mas ele arruma a solução e a bola passa só onde dá. Então são coisas que vão além
do que dá para analisar racionalmente. E o torcedor vai em êxtase, porque o Gabriel tem saldo. E é como se ele recuperasse, ele toca num lugar onde só ele esteve ali no torcedor do Flamengo. Quando ele faz esses 2 gols, rememora 19, 20, 21, 22, que foram anos em que o Gabriel decidiu finais com a camisa do Flamengo, aí contando Copa do Brasil, Recopa, Sul-Americana, Libertadores, mais de uma vez. E hoje colocando o Flamengo numa vantagem grande. Mas o gol do Kardec dá um gás para essa decisão que, com 3-0, parecia meio resolvida, né? Mas agora 3-1 tá tudo em aberto. Pois é, acho que esse é um ponto também pra gente tentar analisar aqui um pouco, Renato, do jeito que o jogo se desenhou, se era um jogo que o Flamengo podia ter matado a decisão nesse primeiro jogo, em alguns momentos da partida, que o Galo parecia mais perdido e que o Flamengo tinha amplo domínio, assim. Boa noite. Boa noite, amigos, quem tá assistindo a gente. Eu acho que o resultado do jogo, ele realmente explica o que o jogo é. Porque se a gente for olhar, se a gente dividir o jogo em 4 partes, o Flamengo controlou 3. Sim. E o Galo realmente termina o jogo numa mudança de comportamento, numa intensidade muito mais alta, sufocando o Flamengo. E o próprio Ortiz, que erra no gol do Kardec, depois intercepta uma bola do Paulinho ali. Muito bem, muito bem. Então o Atlético teve até condição de chegar a um segundo gol, e aí seria pro Atlético uma situação assim, tipo, colossal, para você levar para BH 2 gols depois de ter tomado 3-0, não seria o justo, eu acho. Acho que a diferença do jogo foi realmente um 3-1. O Atlético, ele começa bem ali com o Flamengo errando, entregando umas 2 bolas ali, o Atlético... E aí depois o Flamengo passa a controlar o jogo. Gostei muito do trabalho dos 2 laterais por dentro, alternando com os 2 pontas. Às vezes era o Michel e o Plata que vinham por dentro, às vezes eram os 2 laterais, o Alexandre vinha construindo por dentro. O Wesley mesmo, ele fez uma jogada... O Wesley jogou muita bola hoje, muita bola. O Wesley, às vezes, atacando espaço por dentro, atacando a linha do Atlético por dentro também. O primeiro gol é dessa forma? O primeiro é muito legal. Inclusive, a gente já separou o lance, vai ter nas redes sociais, a gente vai analisar esse gol aí, falar desde a construção lá atrás. Essa jogada é muito legal, muito legal. E com essa alternância, né, de ponta e lateral, às vezes um mais aberto, às vezes outro por dentro. O Gerson, mais uma vez, o jogo passando por ele, né? A questão do termômetro, o cara sabe a hora de acelerar, a hora de pausar mais. E hoje jogando mais distante do gol, né? Por conta de desfalques, o Gerson tendo que fazer um papel de segundo ali, mas mesmo assim ainda sendo fundamental e gerando espaço lá atrás, né? Sim. Quando ele escancara o jogo pro Wesley ali. A jogada do gol é um giro dele que ele clareia a jogada. A gente vai falar a assistência de quem que é do lance, é do Plata, é do... Não, é o Alcaraz, né, que é que leva a bola, não. Não, o primeiro é o Gabigol que cruza, barra, finaliza e sobe. Mas quem é no Wesley? No Wesley que o Gerson acha o Wesley. Isso. Teve assistência, antes disso, ainda pra mim, o Léo Ortiz iniciando a jogada, eu também acho que é importante, porque ele tá apertado, ele dá um passo, dá 2 passos pra trás, tem o espaço pra conseguir meter a bola no Gerson, que acha o Wesley. Que é sempre o papo que se fala, né, do correr ou não risco e tal, e quando cada vez mais os técnicos priorizam zagueiros passadores, e o Felipe Luiz tem feito claramente uma aposta em zagueiros que sabem passar. Por isso o Fabrício Bruno virou reserva, não por um desempenho ruim, ou porque ele não sabe marcar, ou porque ele é um zagueiro inferior ao Léo Pereira. E não porque não passa, porque o Fabrício melhorou muito nesse sentido só também. Que você tem caras que são... Hoje o jogo, em alguns momentos, foi armado pelo Léo Pereira, né? Que teve chance de finalizar de longe, teve liberdade para construir muito e tal. Muito, porque ficava um jogo de xadrez ali. Então, cada vez mais os zagueiros participam da construção, e isso é um caminho sem volta, e quando eles quebram uma linha ou acham um passe desse, você já clareia 30% da jogada ali, e que se funcionar, você vai conseguir escancarar um campo que até então não era escancarado, tava meio que jogo de handball, né? Todo mundo atacava, todo mundo defendia, e não alternava, né? O Atlético também ficou com a bola em alguns momentos. Achei que o Atlético não fluiu tanto ofensivamente. Quando o Flamengo baixava, tirando o final do jogo, que aí sim, foi mais ali no ímpeto. No geral, o Flamengo controlou, mas é o que eu falei. A gente dividiu o jogo em 4 partes, foi 3-1 pro Flamengo. Eu acho que foi a gente pegar o finalzinho ali do Atlético. Se o Atlético tá perfeito, então. Se dividir em 4 partes, 3-1. 3-1, deu certinho. É isso. Acho que o Flamengo, 75% do jogo, ele controlou. Na redação mesmo, a gente falava lá, o Ricardinho vai entrar aí, tava fazendo o jogo. Não parecia alguém lá, acho que o Nicolas falou, que é nosso produtor barra chefe. Ele falou, cara, não tava desenhado um jogo para amasso, né? E realmente não estava, assim. Você imaginar um jogo dessa magnitude, um 3-0 assim, parecia exagerado.
Mas o Galo, de fato, estava fazendo um jogo abaixo e conseguiu salvar, respirar por aparelho ali e fazer um 3-1 que deixa, acho que as coisas mais proporcionais ao que foi o jogo mesmo.